Você já se perguntou o que realmente desagrada a Deus? O que aos seus olhos é tão grave que pode nos separar da sua presença? Muitas vezes ignoramos ou minimizamos o impacto dos nossos atos, mas a verdade é que a Bíblia nos mostra 4 pecados que Deus considera gravíssimos. Esses pecados são como armadilhas que podem arruinar nossas vidas espirituais e afetar tudo ao nosso redor. Hoje vamos explorar esses pecados e entender por que eles são tão perigosos, e acima de tudo, como podemos nos livrar deles. Primeiro, a idolatria, quando tiramos Deus do centro da vida. A idolatria talvez seja o pecado mais repetido e condenado ao longo da Bíblia. Deus deixou isso claro ao seu povo desde o início: não terás outros deuses além de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Mas o que é idolatria? Não estamos apenas falando de imagens esculpidas ou deuses pagãos. Idolatria é qualquer coisa que toma o lugar de Deus em nossos corações. E isso pode ser o dinheiro, o status, o poder, até mesmo relacionamentos. Imagine um cristão que vive obcecado pelo trabalho, dedicado quase que exclusivamente ao acúmulo de bens e riquezas. Ele pode até frequentar a igreja e cumprir suas obrigações, mas onde está o coração dele? Onde está o tesouro dele? Em Mateus 6, versículo 21, Jesus nos alerta: pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Quando colocamos qualquer coisa acima de Deus, essa coisa torna-se um ídolo em nossa vida, e perdemos a direção que Deus nos deu. A idolatria moderna pode ser sutil. Muitas vezes não percebemos que algo está ocupando o lugar de Deus até que nossas vidas começam a desmoronar. Podemos amar nossas carreiras, nossa saúde, ou até mesmo nossas próprias conquistas acima de tudo. E enquanto o mundo nos diz que isso é normal, a Bíblia nos adverte a fugir desses ídolos. Deus é um Pai zeloso, que deseja ser o centro de nossa adoração, porque só Ele pode preencher o vazio de nossa alma. Só Ele tem o poder de nos sustentar. Segundo, a luxúria, o desejo que nos destrói por dentro. A luxúria é um pecado que começa no coração e se espalha como um veneno. Jesus nos advertiu: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus capítulo 5, versículo 28. Esse pecado é sutil, pois é fácil de esconder, mas Deus vê o que está em nosso coração e nos chama a fugir desse desejo impuro. Em tempos modernos, onde a imoralidade é tratada como algo natural e até incentivado pela mídia, a luxúria se torna ainda mais perigosa. A pornografia, por exemplo, é uma das principais armadilhas para quem deseja viver uma vida pura. Muitos acreditam que consumir conteúdo impróprio em segredo não prejudica ninguém, mas o impacto é devastador, afeta nossos pensamentos, nossas relações e, o mais grave, afasta-nos de Deus. A luxúria destrói a pureza que Deus espera de nós, e seu efeito é corrosivo. Um exemplo bíblico forte é a história do rei Davi, que ao ceder à luxúria, tomou a mulher de outro homem e, em consequência, sofreu profundamente por seu pecado. 2 Samuel capítulo 11. Davi é um alerta para nós: mesmo aqueles que amam a Deus podem ser tentados e se desviar. Devemos buscar a santidade em nossos pensamentos e atitudes. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Paulo nos exorta a fugir da imoralidade sexual, lembrando-nos que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Somos chamados a honrar a Deus com tudo o que somos. Terceiro, a arrogância, quando o orgulho nos afasta de Deus. O orgulho é outro pecado que nos afasta de Deus, porque nos coloca numa posição de autossuficiência, onde achamos que não precisamos de ninguém, nem mesmo de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 18 deixa isso claro: o orgulho precede a destruição, e a altivez de espírito, a queda. Satanás, o anjo caído, foi expulso do céu por causa do seu orgulho. Ele achou que poderia ser como Deus, e esse mesmo espírito de arrogância ainda se espalha hoje. A arrogância nos leva a ignorar a vontade de Deus, pois achamos que sabemos o que é melhor. Quantas vezes já ouvimos frases como: sou dono da minha própria vida? Esse tipo de pensamento nos distancia de Deus, porque nos tornamos cegos para as nossas próprias limitações. A Bíblia nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. O orgulho endurece o coração, tornando-o incapaz de aceitar a graça e a correção de Deus. Jesus nos deu o maior exemplo de humildade ao lavar os pés de seus discípulos, ensinando-nos que quem quiser tornar-se grande entre vocês deverá ser servo. Marcos capítulo 10, versículo 43. Arrogância é achar que somos superiores aos outros, mas o verdadeiro discípulo de Cristo entende que o maior é aquele que serve. Para vencermos o orgulho, precisamos nos humilhar e reconhecer que sem Deus, nada somos. Quarto, a inveja, um veneno que corrói a alma.
A inveja é o pecado de querer o que pertence a outra pessoa e sentir-se mal por aquilo que não possui. É um desejo tóxico que corrói a alma. A Bíblia nos alerta contra isso desde o início, mostrando a consequência trágica da inveja em histórias como a de Caim e Abel. Caim, tomado pela inveja, tirou a vida de seu próprio irmão, Gênesis capítulo 4. Esse pecado, quando não controlado, é capaz de gerar ira, discórdia e até mesmo violência. A inveja não apenas afeta o invejoso, mas destrói as relações ao redor. Em Provérbios capítulo 14, versículo 30, lemos que a inveja é como podridão para os ossos. Quando permitimos que ela domine nossos pensamentos, perdemos a paz e nos desviamos da gratidão. Em vez de celebrarmos as bênçãos dos outros, tornamo-nos amargos e insatisfeitos. Paulo nos lembra em Romanos capítulo 12, versículo 15 a alegrar-se com os que se alegram, uma verdadeira demonstração de amor ao próximo. A cura para a inveja é aprender a ser grato e a confiar que Deus nos dará tudo o que precisamos no tempo certo. Se entendermos que cada um de nós tem um propósito e um caminho individual, a inveja perderá sua força. Deus nos chama a viver uma vida cheia de contentamento, sabendo que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Salmos capítulo 23, versículo 1. Esses 4 pecados, idolatria, luxúria, arrogância e inveja, são como laços que nos prendem e nos afastam da luz de Deus. São pecados sorrateiros que o inimigo usa para enfraquecer nossa fé e quebrar nossa comunhão com o Pai. Mas o amor de Deus é imenso, e Ele está sempre pronto a nos ajudar a vencer essas tentações. Para fugir desses pecados, é essencial buscar constantemente a Deus em oração, ler e meditar na Sua palavra e praticar uma vida de arrependimento. Quando nos afastamos desses pecados e nos aproximamos de Deus, experimentamos a paz que excede todo o entendimento, a paz que só Ele pode nos dar. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, Paulo nos exorta a vestir toda a armadura de Deus, para podermos resistir às ciladas do maligno. Que essa armadura seja a nossa proteção, que a oração seja o nosso escudo, e que o amor de Cristo nos guie. Lembremos que Ele nos ama com um amor infinito e deseja que vivamos uma vida plena, livre de tudo o que nos separa dele. Hoje tome a decisão de se afastar desses pecados e viver para a glória de Deus. Que a graça e o amor do Senhor estejam com você, fortalecendo-o para vencer essas tentações e caminhando em direção ao propósito que Ele tem para a sua vida.